Fala pessoal, Regis aqui, comandante e criador do canal. Venho mais uma vez trazer aí o panorama, da Selic, essa queda da Selic que a gente teve aí na última semana, Não gravei nada sobre o assunto porque eu queria trazer para vocês justamente, um cenário, não somente falar daquele mais do mesmo, daquilo que já aconteceu, mas sim trazer algo mais completo, aonde você pode investir, porque a grande sacada, a grande pergunta que sempre me vem Regis, e daí? A Selic caiu, caiu para 13,25, depois caiu para 12,75, e o que eu faço? Então, só saber do fato não adianta nada se você não sabe o que fazer. Então, nesse vídeo de hoje, eu vou falar para você, vou dar um panorama do que pode acontecer, do que está acontecendo no mundo e aqui no Brasil, para que você consiga se posicionar, e eu vou te ajudar. Fica tranquilo, fica comigo até o final, já faça um convite aí para você se inscrever, se não está inscrito, e também deixar aqui nos comentários se você está investindo em renda fixa, em renda variável, se você é iniciante, para que eu possa saber, e dependendo da demanda eu trago aí novos vídeos falando sobre esse assunto. Então vamos lá, falando dessa queda, pessoal, que foi 12,75, como isso pode impactar no seu bolso, Isso aí deve acontecer algum impacto, de toda forma aí para você que empreende, para você simplesmente faz os seus gastos ali mensais com escola, combustível, em supermercado. Então isso vai ter um impacto, um peso um pouco maior. Então o que eu falo, a inflação aqui em casa é diferente da sua inflação, que é diferente da inflação, de outra pessoa. Então cada um tem um tipo de impacto, A inflação, ela vai sofrendo aí esse impacto de uma forma diferente em todos os lados. E aonde você pode colocar a tua grana, para se beneficiar de alguma forma com todo esse movimento de afrouxamento, que a gente chama de afrouxamento monetário, que a gente tem visto nos últimos meses aí, e que isso vai mexer provavelmente, se você não tem, você deveria começar a pensar a ter, mas se você já tem uma carteira de investimento, provavelmente, esse cenário aí de queda de juros que está sendo feita aí, e provavelmente agora, que eu vou até mostrar, o que a gente teve aí de comunicado e quem se posicionou aí a favor ou contra, essa queda. Então a gente já vai ver isso daí. Para aproveitar essa Selic mais baixa, então eu vou te ajudar, nesse nosso vídeo, é para te auxiliar justamente você tomar uma decisão que possa impactar de uma forma mais positiva, aí no teu bolso, pelo menos aí não perder para essa inflação, pelo menos aí para sair empatado, para não perder dinheiro, principalmente aí no médio e no longo prazo. Então vamos lá, pessoal, prosseguindo, então a gente, foram cerca de 9 reuniões, já de taxa de juros, que a gente viu aí, o mercado já projetava essa queda, a gente teve aquelas, patamares. Então, para você que chegou agora, parou aqui, caiu aqui de paraquedas, o que está acontecendo? O que é essa Selic? O que é essa taxa básica? Então, a gente teve aí 9 reuniões seguidas com ela nesse patamar de 3,75, E a partir da última reunião, o Banco Central começou a derrubá-la, Ele derrubou aí, para o patamar de 3,25 e agora ele derrubou um pouco mais, para 12,75. E ele vem, já projetando, novas quedas já nesse número aí, nesse meio ponto, percentual de queda. Então a gente já é esse cenário aí que você tem. Opa, tá, taxa básica de juros, inflação, os juros, essa Selic, essa taxa básica de juros é o que o Banco Central tem para quê? É uma ferramenta que ele tem de contenção, para ele segurar aí a inflação. Deu para entender? Prosseguindo, já tinha uma precificação, gente, que eu costumo falar é justamente isso. Já a Selic caiu. Por que a bolsa não estourou, não subiu? Porque já estava precificado, gente, já estava no preço. Então o mercado já projetava que a Selic tinha 95% de chance, de cair, esse 0,50 aí, como assim aconteceu, e cair cerca de 3%, só acreditava que ela poderia cair aí 0,75, e pouca chance aí que ela poderia cair até 0,25 ali, Então, é esse aí o cenário aí que a gente tinha. Então, a Selic, ela caiu conforme a expectativa da maioria, Foi um consenso aí do mercado. A gente tem aquele impacto mais padrão que acontece com a economia quando as taxas bancárias estão elevadas. Então, esse cenário, eu sou até repetitivo aqui, trago isso para vocês, porque, gente, o dinheiro fica mais caro, o crédito fica mais caro quando a taxa de juros está alta. Então, quando ela vem sendo derrubada, isso que eu vou falar fica até o final, que eu vou falar um pouquinho disso tanto na renda fixa como que alguns setores
que serão beneficiados, já estão sendo beneficiados aí com essa queda, por quê? Isso desacelera a economia, né? A taxa de juros alta, ela acaba desacelerando a economia, né? Então tem menos dinheiro, tem menos gente empreendendo, tem menos gente gastando, né? Então esse processo todo aí é a contenção que ele vai ter, né, com a taxa de juros mais alta. Quando ela começa a vir, né, para baixo novamente, opa, aí as coisas começam é o ciclo, né, gente? É o ciclo da economia, as coisas começam a mudar, né? Então, se você deixa o teu dinheiro na renda fixa rendendo, né, você tem menos investimento, tem menos pessoas aí, né, contratando, né, tem menos pessoas empreendendo. Esse é o cenário, essa é a dinâmica dos juros altos, né, gente? Então, é isso aí que eu quero que vocês fiquem aí bem, né, ambientados. Então, a inflação, ela estava com esse acumulado, né, ali cerca de 8,73%, aí ela caiu, né, saiu ali para 3,16%, e agora ela volta a subir mais um pouquinho para 4,61%. Né? Só que tudo isso deixa a economia mais travada. Depois de que as coisas começam a se estabilizar, o Copom vai lá e começa, né, a cortar a Selic, como a gente já está vendo agora. Né? Então as pessoas, né, voltam a tomar crédito, voltam a investir, né, a empreender, né, voltam a financiar imóvel. Né, o giro de renda fixa da economia, ela volta aqui assim. Então isso aí eu vou até falar um pouco mais à frente, né, porque o que vai acontecer aí, principalmente com essa derrubada e com essa perspectiva, que por enquanto, né, o pós-fixado, a gente está vendo aí, né, 12,75, né, 12,65 ali é o CDI, então por enquanto, né, você mal ou bem está tendo aí 1% ao ano, né? Então vamos lá, continuando aqui no nosso raciocínio, né, a economia, ela é importante que você entenda e saiba onde a gente está, né, e como você pode se beneficiar com isso. Deu para entender, gente? Então, esse aquecimento, esse ciclo aí que a gente tem, então é muito importante aí que vocês tenham, né, todo esse cenário, todo esse panorama que a gente vai falar a partir de agora. Então, o que eu quero que vocês saibam agora, né, o que aconteceu, né, o que foi bom para os juros ou não. Então, para os juros de longo prazo, né, foi bom essa queda aí que está sendo, né, do jeito que está acontecendo. Os ativos de risco, eles respondem melhor à taxa de juros de longo prazo que a de curto prazo, né? Então, quando a gente tem essa derrubada feita aí dessa forma, né, mais lenta aí, como a gente está vendo, né, então a gente tem esse panorama aí. Então, como a gente viu aí o que falou, né, o comunicado do Copom, viu aí quem foi que se posicionou, né, votando contra ou votando a favor. A gente viu aí que até o indicado aí do governo, né, se posicionou aí da mesma forma aí, seguindo. Então a gente tem, né, toda essa dinâmica aí para que a gente tenha conhecimento. E aí onde a gente pode investir, né, onde a gente pode, né, colocar o nosso dinheiro, onde a gente pode, né, investir, a gente já vai falar disso aqui, né, vendo um pouco desse panorama, onde a gente pode colocar aí o nosso dinheiro, tá bom, gente? Então, para você, deixa aqui nos comentários se você está acompanhando aí o raciocínio, se você está, né, realmente aí colocando teu dinheiro, se você está no pré-fixado, está no pós-fixado, tem debênture, enfim, diz aí para mim o que você tem, né, aí na tua carteira, até para a gente ter esse panorama. Então, com essa redução, né, a gente viu aí que os cortes vão ser da mesma magnitude. O que a gente tem que levar em consideração também, que eu não poderia me furtar de falar, gente, é o acordo, né, de acordo com a grande maioria de nós analistas, é o quê? Que os mercados continuem observando os juros globais. Né? E esse foi até, né, o que falou ali no comunicado do Banco Central. Para quê? Para repercutir essa mensagem aí, lá que o Fed, né, lá nos Estados Unidos, né, no ano aí de manter as taxas altas por mais tempo. Lembra disso, gente? Se os Estados Unidos mantém taxa ou ele deixa a taxa de juros alta, né, o dinheiro vai todo para lá. Né? Os Estados Unidos fagocita o dinheiro do planeta. Tem taxa de juros atrativa, renda fixa pagando bem. Né? Para que você vai se expor em mercados emergentes, né, em renda variável aí, que é mais arriscado? Então o dinheiro acaba indo para lá e fica lá, né, na renda fixa americana, nesses patamares que está agora. E como o Fed, né, sinalizou que ele pode até subir, né, ainda mais ali a taxa de juros, então teve uma derrocada aí das bolsas pelo mundo, inclusive a nossa. A gente viu aí, né, que pelo terceiro dia aí já caindo. Então os mercados continuam observando com lupa esses juros, né, para repercutir aí
esses juros aí que a gente está vendo. E que a gente vê também essa evolução da taxa básica de juros, né? A gente teve ali, a gente observa aqui, né, com a posse lá do antigo governo, o governo Bolsonaro, a posse do Roberto Campos Neto também, né, o presidente do BC, lá em 2019, a gente vê ali o patamar da Selic ali entre 5 e 7,5, né? A gente viu também ali a inflação, o acumulado dela, aqui o teto, a meta, o piso, né, quando a expectativa de inflação em queda, com expectativa de encerrar o ano, né, dentro da meta, a gente viu isso, e a gente viu ali a autonomia do BC, né, que aconteceu ali entre 20 e 21, né, quando ela foi ali para aquele patamar lá de 2,5%, né, o presidente de diretores do BC, né, tem ali voto do Copom, passa a ter mandato fixo, né, não coincidente com o do presidente da República. Então essa autonomia aí do Banco Central. E a gente viu ali depois, né, a posse do presidente Lula, né, e ali viu a Selic ali naqueles patamares, ali na última reunião, né, indo agora para 12,75. Né? Existe a expectativa de que a inflação fique acima da meta, né, o Copom ele pode subir os juros com o objetivo de reduzir o estímulo, né, na atividade econômica e diminui o consumo e equilibra o preço. Então foi isso que aconteceu ali, né, ali no ano de 2021, ali meados ali até o final de 2022, né? Foi quando aconteceu justamente essa alta aí de juros. E aonde, né? Aonde você vai investir? Aonde investir agora, Regis? O que eu faço? Mestre Oda, me ajude. Mestre Oda, me dê o caminho. Me faça um Jedi dos investimentos, né? Então, o que a gente precisa saber, gente, estão olhando aqui as taxas dos pré-fixados 2026, 2029. Aqui a fonte é o Tesouro, é o site do Tesouro Direto, né, que eu estou trazendo aqui para vocês. Que eu falei, o que é o pós-fixado, né? É a Selic aqui, ó, 2026, 2029, a gente tem a Selic que está dando cerca de 1% ao mês, né? Na próxima reunião, teoricamente, será abaixo, né, desse 1%. E aí, os investidores, os grandes investidores falam, opa, a gente tem, né, gente, esse estigma, 1% ao mês, né? A gente tem esse 1%, pô, quero ganhar 1% ao mês, pelo menos, né? Então a gente tem, né, esses cenários, aqueles, né, paradigmas ali. Então, a partir do momento que não está dando mais esse 1% ao mês, a gente, né, os investidores, eles começam a migrar para a renda variável. Deu para entender qual é o cenário? Então, o cenário é justamente esse, né? Migra para a renda variável, né? E tem alguns setores aí que vão se beneficiar mais, né, com isso. Já vou falar um pouquinho disso. Então, a gente olhando para a Bolsa, né, você acaba, os investidores de renda fixa, eles ficam mais incomodados, como ele não está rendendo mais 1% ao mês, e aí ele acaba migrando, né, os seus investimentos para onde ele vai ter, né, um juros maiores, que vai ser provavelmente lá na renda variável. A Bolsa já está barata, né, gente? A gente vem alertando aí há algum tempo, expectativas aí desancoradas, né? Portanto, a queda será vagarosa. Então a queda vagarosa, com isso a Bolsa ela não vai subir, ela não vai estourar, né? Ela não vai subir depressa. Por quê? Esse dinheiro ele vai sendo migrado, ele vai saindo ali da renda fixa, como eu mostrei para vocês, e ele vai migrando aos poucos, né? Como a Selic vai caindo aos poucos, ele vai migrando aos poucos. Deu para entender? Então o mercado ele estima, né, que essa queda ela vai até lá 9,5%, né? Então, se eu comprar um pré-fixado, por exemplo, né, o que a gente tem aí de vantagem ou de desvantagem, né? Você tem que observar, né? Se comprar, por quê? Tem que olhar primeiramente, gente, você tem que observar o que é o cenário, né? Se o cenário for ruim, né, tiver um cenário ruim aí de políticas, né, meio metendo o pé pelas mãos, né? Você pode perder bastante num pré-fixado. Então tem que ficar atento quanto a isso, né? Então, senão, você vai ganhar aquilo que está acordado, né? Que a gente viu ali, né, no pré-fixado, que é 11, 11,5, né? E quanto a gente vai ter a Selic pagando ali 9,5. Então, se tudo der certo, tudo caminhar, né, de acordo com o que pode, né, que tá nenhum vento soprar ao contrário, você lá no teu pré-fixado, você vai ganhar, né, realmente aquilo lá que está acordado, lá quando a gente tem lá um 29, a 11,27, né, o 10,38 lá no 26, então é isso aí que você vai ganhar. E na renda variável, Regi, onde é que eu invisto? Quais são os setores? Setor elétrico, né, eu vou trazer dois exemplos, setor elétrico, né, e o setor de shoppings. Por quê? No geral, né, o setor de shopping ele possui sensibilidade à variação, né, uma alta sensibilidade à taxa de juros. Ele opera em níveis de alavancagem abaixo da média histórica, né, devido ao menor crescimento, sendo a maior parte, né, desses recentes emissões aí voltadas à gestão de passivos, né? Então, a gente tem, considerando um corte de 0,5 ponto percentual,
né, na dívida aí das companhias, a gente vê o quê? Um crescimento, um incremento médio de aproximadamente aí cerca de 6, 6,5, né, nos preços alvos ali, né, desse setor. Então, bastante interessante aí o setor de shopping. E no setor elétrico também, né, a gente possui aí cerca de 40, 42% de dívidas atreladas à Selic, né, nesse setor. Companhias aí normalmente operam com alavancagem elevada, né, gente? A gente tem que levar isso aí em consideração. Isso é a dinâmica operacional do setor, isso aí é normal, a dinâmica de operação desse setor é dessa forma, né? Então eles capturam recursos, né, via dívida para financiar a construção de novos empreendimentos, aquisição de outras empresas, enfim, né? Então eles vão fazendo tudo isso aí dessa forma. Então eu trago para vocês aí, né, dois setores, né, de shopping e também o setor elétrico, para que você leve aí em consideração, tá bom, gente? E aí eu cito aí dois exemplos, né? A Taesa, né? A Taesa aí é um setor, né, uma empresa aí que é dentro desse setor de elétrica que você deve ficar de olho, né? Vamos fazer aqui uma breve análise dela agora. E também, né, ali na Engie Brasil ou a SGT, né? Também a gente pode, né, olhar aí. E ali no setor de shopping, Multiplan, né, gente? A gente pode ficar de olho aí em Multiplan também, né, que realmente pode ter alguma vantagem aí, né? Pode se beneficiar com toda essa, né, questão aí desses juros, tá bom? Vamos fazer uma breve análise e aí a gente já vai finalizar esse vídeo aqui, ok? Continuando, né, a gente fazendo as análises aqui desses dois setores, né, que vão se beneficiar provavelmente, né, pela questão de alavancagem, pela questão de estar, né, com suas dívidas ali atreladas à Selic. Então vamos lá, sem delongas, vou compartilhar aqui a tela com vocês. Então, primeira delas, né, Multiplan, né, a gente falou de Multiplan, a gente viu aqui o movimento, vamos ver aqui o movimento do gráfico, estamos no gráfico aqui semanal, tá, da Multiplan, a gente já tem aqui, ó, vamos já observar, né, esse canal, deixa eu tirar aqui para ficar melhor, né, gente, ó, vamos lá, deixa eu deixar o gráfico aqui, e a gente já vai ver, são, né, os dois setores ali, tanto de elétrico quanto do setor de shopping, né, a gente acaba vendo aqui, olha que interessante, né, a gente viu a Multiplan fazendo essa puxada aqui, ó, deixa eu dar uma rabiscada no gráfico, mas eu não vou usar médio, não vou usar nada, tá, gente? Olha só. Primeiramente, ó, a gente já traça até um canalzinho aqui, ó. Um canalzinho, uma linha de tendência de alta, né? Grosso modo aqui, a gente tem aqui até um canal aqui que ela vem trabalhando, tá? Então aqui, ó, tem um canal ali, um canal de alta, né? Então vem aqui um teste, dois testes. Canal é região, tá, gente? Isso aí é assunto aí de outro vídeo. Tem vídeo aqui no canal que eu falo, né, sobre o canal. Então aqui, ó, testou uma, testou duas, né? E agora vem testando novamente aqui essa região de canal. Isso aqui é só para dar um panorama para você, tá? Por quê? Porque a gente tem que olhar justamente isso aqui, ó. O que o papel vem fazendo, né? E principalmente aí com esse cenário da Selic. Foi lá para cima, caiu, foi para cima, né? Fez aqui um topo aqui, aí caiu novamente, veio aqui no fundo do canal, foi lá para cima, né? Com essa puxada, e agora com essas perspectivas aí, principalmente essa puxada que ele deu aqui, ó, foi justamente com esse cenário agora último, né? De queda de Selic. Veio corrigir aqui natural, de novo no canal, e a gente espera, né? Que ela vá lá para cima, né? Já vamos ver aqui as regiões de preço, né? Ela trabalha agora na região aqui de 24,60, né? E vamos colocar justamente essa região de preço aqui marcada, né? Para que a gente possa observar, né? Vou para o gráfico diário, né, gente? Até para a gente ver aqui como é que está no diário, que vai mudar um pouquinho, mas sempre enxerguem isso, né? Para você não ficar desesperado, já está caindo, estou olhando aqui o gráfico, olha o semanal, olha o mensal, né? Então a gente precisa ter, né, um panorama macro para depois a gente ter um panorama micro, né? Vou colocar até uma média móvel, falei que não ia colocar, mas não aguento, né, gente? Vou botar a média de 200, né, uma média mais curta de 50 e uma média aqui que a gente também gosta de utilizar, né, que é a média de 20 períodos. Vamos lá, vou deixar essas três médias aqui, uma média curta, uma média mais longa, e olha só, no diário, né, ela vem trabalhando aqui justamente entre médias, né, ela veio testar justamente a média azul aqui, que é a média de 200, né, vou colocar aqui para vocês, ela testou essa média de 200, né, que está aqui no 24,83, né, fez mínima, né, a mínima aqui desse candle que a gente tem aqui, ó, foi o 24,24, né? Tem ele aqui no fechamento de 24,64 e a média, nessa média azul, que é a nossa média de 200, ela está em 24,83. Então, uma regiãozinha aqui de briga, né? De suporte. Pode ser que ela não caia mais, né? Se não cair mais, realmente ela volta lá para testar
novamente aquela região mais alta aqui, ó, onde está a outra média, né? A média de médio prazo é a nossa média mais curta. Onde é isso, Regi? Onde é esse preço? O preço é aqui, ó, 25,69, 25,84, né? O primeiro teste ali que a gente espera que o preço, que o papel faça. E aí, isso aí a gente está falando aí de um upside de, né, cerca de 3,5%, né, não chega a 4%. Primeira pernada aí que ele pode dar. E depois, né, caso vença essa região, a gente precisa daquele pivô de alta, né, gente, que a gente fala sempre, né, caso vença essa região, ele pode ensaiar justamente, né, novamente lá ir para aqueles topos lá antigos, né, que a gente espera lá aquele teste. Que é aonde isso? Aqui nessa região aqui, ó. Nessa regiãozinha aqui, ó, que ele tem, ó, desse topo, que é justamente aqui, ó. Né? Então, se ele for lá, ó, entre o 26,50, 27, 27,50, que é a região ali que foi testada, né? Aí a gente já teria ali um upside um pouquinho maior, né, gente? Se ele, caso rompa aqui essa região e suba, né, você poderia ter ali, e a gente tem, além, né, da figura gráfica aqui, né, de fazer análise gráfica, vamos lá até os 27, 26,90, aqui seria um upside já 8%, né, 8,1%, né, a gente tem também o cenário macro, né, a gente está vendo a economia, queda de juros, né, mais crédito aí para o pessoal consumir, né, então o setor de shopping é um setor aí que realmente pode voar aí nos próximos meses, né, gente, com essa derrubada aí. Vamos olhar a Taesa agora, né? A Taesa aí também, uma boa pagadora de dividendos, né? Acabou ficando mais descontada, né, gente? Estão trabalhando aqui também, ó. Deixa eu colocar aqui para vocês, ó. Aqui a Taesa também trabalhou, ó, fez toda essa pernada aqui, ó, para baixo. Deixa eu colocar aqui para vocês, ó. Toda essa pernadinha aqui para baixo, né? Veio, ó, mais candles vermelhos aqui do que verde, né? Justamente por isso, né? Tá muito atrelado ali aos juros, né, gente? Então agora com essa queda de juros, a gente pode ver realmente a Taesa trabalhar num cenário melhor, tá bom? Então a gente vê aqui, deixa eu colocar aqui, ó, alguns pontos para vocês, né, para a gente observar aqui a Taesa. Vamos lá, deixa eu marcar aqui. A gente tem aqui, né, trabalhando abaixo das médias, mas a gente tem aqui o primeiro teste seria testando a média, né, de 200 e a média aqui de 50 períodos, né? Que preço é esse aí? Região de preço, tá, gente? Lembra que a gente não vê aí o preço, né? A gente não é um preço fixo, né? A gente vê uma regiãozinha aqui de preço, que é justamente aqui, ó, 35,68, 35,73, né? Então, Taesa vindo testar e depois o que a gente espera, né, gente, que ela venha fechar esse gap. A gente tem um gap aqui que a gente chama, ó, essa região aqui, que é justamente aí onde ele vai vir, né, testar essas médias e depois indo trabalhar lá onde a gente, né, espera, né, que a Taesa volte a trabalhar, que é lá no seu topo, né, gente? Então, voltando a trabalhar aqui na região de topo aqui, né? A gente tenta aí lá nos 38, 35, né? Então a gente tem aí sim, né, um upside bem maior, né, caso ela vá lá para aquela região novamente, né? Então a gente tem ali a Taesa. Deixa eu tirar aqui, botar novamente. Então a perspectiva que a gente tem aí no cenário, né, dessa questão dos juros caindo, né, indo lá para o patamar, né, como a gente tem a perspectiva do mercado de 9%, né, então a gente pode ser que a Taesa trabalhe ali, tem upside ali de, né, 13%, 15% ali, dependendo do ponto de entrada que você pegar, ou quem já está até na Taesa, né, gente? Lembra que a Taesa, né, não vai ter ali uns lucros exorbitantes, mas você pode surfar e ela é pagadora de dividendo. E eu estou falando isso mais com médio prazo, tá, gente? E ela pode ir justamente para aqueles pontos lá que a gente já tem marcado, dos R$40 aos R$42, né? Que ela fez isso lá no final do ano de 2022, né? Então a gente estava naquele cenário que estava numa pressão, né, melhor, e aí ela veio caindo, tá bom? Então esses são os preços aí, a região de preços, né, que eu quero que vocês fiquem atentos, né, na Taesa e Multiplan, né? E além disso, quem não assistiu o vídeo, né, eu deixo o vídeo aqui para vocês, também falando da Selic, de todo esse apanhado aí que a gente pode ter. Então se inscreve no canal, deixa o like e a vocês, meu muito obrigado. Tchau, tchau.